noite a todos, meus irmãos. Podemos ir abrindo as nossas Bíblias, capítulo 6 de Neemias. E vamos começar mesmo por ler todo este capítulo nesta noite. Neemias, capítulo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no Val do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte. Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhes levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Vamos orar, meus irmãos. Deus nosso, tal como te pedimos até aqui, tu possas abrir o nosso coração e transformá-lo de acordo com o coração de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Salvador, o nosso tudo, a quem nós devemos tudo, a nossa honra, glória, e também por meio dele que nós nos podemos achegar a ti. Nós oramos. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos. Fazendo rapidamente um resumo
de tudo aquilo que nós já ouvimos até aqui. No capítulo 1 vimos que Deus vai quebrar o coração de Neemias. Creio que os irmãos, ao final dos 13 capítulos, os irmãos já vão saber isto de cor. No capítulo 2 vamos ver que Deus vai abrir portas para aquilo que é o plano de Deus. No capítulo 3 vamos ver que o povo de Deus ele trabalha todo como um só, unido. No capítulo 4 vimos quando a oposição começou a chegar de maneira externa. E no último capítulo que nós estudámos, capítulo 5, vimos que o pecado que o povo enfrentava ele vinha de dentro. E agora, no capítulo 6, estamos quase no fim da obra da reconstrução dos muros. O muro está quase completo. Inclusive, no meio deste capítulo, o muro acaba por ser completo, não é? E é precisamente nesse momento que o inimigo ele vai intensificar todo o ataque. E é exatamente algo que nós vamos aprender hoje, é que quando a obra está perto de terminar, perto de avançar, o nosso inimigo ele não desiste. Pelo contrário, ele vai apenas mudar a sua estratégia, ele vai intensificar a sua estratégia mudando-a. Meus irmãos, temos de reparar em algo muito importante. O texto começa dizendo que o muro já estava levantado. Faltavam apenas as portas. O próprio Neemias descreve isso. Ou seja, toda a estrutura daquele muro já estava pronta. O projeto já estava quase concluído. E isso vai ser significativo para nós nesta noite. O inimigo ele não procurou apenas atacar quando os muros estavam em baixo, mas o inimigo ele atacou novamente quando o muro estava quase terminado. Não desistiu quando nada estava levantado, mas também não desistiu quando já estava levantado. E porquê? Porque o desânimo, no começo, ele não é bem um desânimo. Toda a gente está animada no início das coisas, não é? Toda a gente está cheia de energia no início, toda a gente está expectante daquilo que pode acontecer, mas no final já começa a ser mais perigoso todos os ataques, não é? Há muitos que começam a obra, mas poucos a finalizam. Nós conhecemos isso no nosso dia-a-dia. Muitas pessoas têm desejo de fazer coisa A, coisa Y, coisa Z, mas poucos conseguem terminar realmente as coisas que começam. E o inimigo sabe que se conseguir parar Neemias, agora neste exato momento em que já está o muro levantado, todo o esforço tinha sido em vão. O inimigo sabe disso. Meus irmãos, muitas quedas, elas não acontecem no início de nós reconstruirmos os nossos muros. Não, elas muitas vezes acontecem quando já há alguma experiência, quando o muro até já está bastante levantado, numa fase bastante avançada. Às vezes acontecem quedas quando já há liderança, quando já há talvez até o reconhecimento. Bem, que muro tão bonito. É quando nós pensamos que já estamos tão prontos, tão estáveis, que a nossa vigilância ela diminui, mas o inimigo ele também não diminui. Pelo contrário, o inimigo ele vai atacar mais. E a pergunta de hoje, deste capítulo, é como é que nós vamos permanecer firmes quando a pressão se torna mais subtil, quando a pressão se torna mais pessoal, quando a pressão também se torna mais espiritual. Reparem que no início toda a gente está unida, toda a gente se junta, todo o povo se juntou, a maior parte do povo se juntou para fazer esta obra, reconstruir os muros. Se alguém tivesse mais abalado, eles chamavam uns aos outros e eles se agarravam, tal como acontece hoje, mas numa parte avançada. No final já não é assim. No final aquilo que os juntou já estava feito e aí parece que as coisas são mais pessoais, mais íntimas, também mais subtis. E nos primeiros 4 versículos nós vamos ver que o inimigo ele tenta distrair o povo de Deus. Sambalat e Gesem, eles enviaram uma carta que parece uma carta simples para Neemias. Vem, encontremo-nos. Parece um convite razoável. Parece que eles apenas estão a convidar Neemias para ter uma conversa. Talvez um debate. Parece, mas Neemias ele percebe algo com o seu discernimento, com a sua maturidade espiritual. Neemias vai dizer, eles estão a intentar algo contra mim. E esse algo não é fazer algo de bom.
Neemias diz, intentavam fazer mal. Neemias entendeu que o convite por parte de inimigos não era para algo que seria bom para ele. Ele percebeu que era uma armadilha. E, meus irmãos, eles não atacam já como eles atacavam antes. Nós vimos nos capítulos anteriores que eles gozavam, zombando, eles arranjavam ideologias que iam espalhando pelo povo para que o povo se virasse uns contra os outros. Eles já não diziam todas aquelas coisas que eles diziam, ou seja, o ataque já não era da mesma maneira, mas agora eles agem de uma maneira mais silenciosa, mais subtil, mais ordeira até, enviando uma carta ou enviando alguém com essa carta. Eles vão fazer um convite e, reparem, o inimigo ele não vem sempre da mesma maneira. Ele no início vem de uma forma muito mais visível, muito mais expressiva, e agora vem de uma forma muito mais calma. No início, aquilo que parecia ameaça, agora nem parece ameaça. Às vezes, até parece que é uma oportunidade. Bem, uma oportunidade para pregar a estes homens. Uau! Inimigos estão-me a chamar para eu ir ao encontro deles. Uma oportunidade para eu salvar. Reparem, Neemias vai responder com uma das frases mais fortes do livro de Neemias. Ele diz, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. É a resposta que Neemias dá àqueles homens. E, meus irmãos, reparem numa palavra importante, a palavra é descer. Ono, o local onde seria esse encontro, ele ficava numa planície. Para ir até lá era preciso, de facto, descer. E Neemias diz isso. Neemias tinha literalmente de descer o muro que eles construíram, não é? E Neemias diz algo que vai para além de uma geografia, algo que vai para além de um lugar e do outro, mas algo que é extremamente espiritual. Neemias reconhecia que descer ou sair daquele lugar era como abandonar o local onde o próprio Deus o tinha colocado antes. Descer era também sair da zona que Neemias tinha que estar, uma zona de responsabilidade. A posição dele era de responsabilidade. Apesar de ele ter abdicado de todos os direitos que isso lhe poderia trazer, nós vimos isso no último capítulo, mas isso não abdica nem tira a responsabilidade que Neemias tinha. Também descer era trocar o chamado de Deus por conveniência. Parecia que era algo bom que eles chamavam. Eles chamavam, não era um convite para o matar, era um convite para uma conversa. E quantas vezes o inimigo não nos pede que nós deixamos de onde nós estamos só um pouco, só para tornar mais fácil qualquer tipo de interação, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de relação. Às vezes somos chamados a descer do compromisso. Bem, é só um pouco. Às vezes somos chamados a descer da vigilância que nós temos de ter. Às vezes somos chamados a descer da oração, a descer da seriedade que nós devemos ter uns com os outros. Meus irmãos, o inimigo não pede que abandonemos tudo. Ele pede apenas que nós desçamos um pouco. E foi isso que o inimigo fez a Neemias. Mas toda a queda, toda a grande queda, ela começa com uma pequena descida. Quase ninguém abandona a fé de um dia para o outro. Ninguém faz isso. Alguém que ouviu o Evangelho não abandona a fé de um dia para o outro. Quase ninguém decide de repente, eu vou deixar o chamado que eu tenho. Não. Mas isso começa com uma pequena descida que leva a uma queda enorme. As quedas, elas começam com pequenas ideias concebidas que nós interiorizamos de ideias externas, com pequenas distrações. Não digo apenas aquelas distrações do culto, que às vezes crianças fazem barulho e nós olhamos, não é isso que eu me refiro. Mas às vezes prioridades que nós vamos trocando lentamente. Não de um dia para o outro nós fazíamos algo, deixámos de fazer. Não, mas lentamente isso acontece. O inimigo, ele não vai sequer precisar que nós abandonemos o muro. O inimigo não forçou Neemias neste momento a ele abandonar o muro, não. Ele apenas queria que Neemias se ausentasse um momento que seja daquele muro. E reparem,
eles vão insistir 4 vezes. Não é nós, bem, eu sou firme, eu já resisti uma vez, eu já estou medicado contra esta doença. Não. Porque quando não conseguem convencer, o que é que eles querem, o que é que eles tentam fazer? É voltar. Eles tentam massacrar a cabeça de Neemias. E a fidelidade, ela não é apenas uma decisão inicial, mas fidelidade é perseverança ao longo do tempo. Mesmo quando as coisas parecem mais complicadas, a fidelidade, ela vê-se aí. Reparem, eles insistem 4 vezes. Raramente nós somos distraídos à primeira tentativa. Raramente. O inimigo sabe que se insistir, muitos vão acabar por ceder. Não por convicção, mas às vezes até por cansaço. Já fui tantas vezes. Bem, então vou só descer um pouco. Não, meus amados. Fidelidade, ela exige uma resistência. Isto não é nada mais, nada menos que foco. Nós temos de ser um povo focado. Já ouvimos diversos exemplos, temos exemplos à nossa volta de que disciplina, foco são fundamentais para o sucesso. São fundamentais para alcançar algum propósito. E se nós vemos isso no mundo secular de hoje em dia, não é diferente no mundo espiritual, na igreja. Reparem que Neemias, ele, em vez de dar uma resposta que nós gostamos de dar, dizer eu não quero. Neemias não diz não quero. Neemias vai dizer não posso. É a resposta de Neemias. Neemias vai dizer não posso. Muitos de nós não diríamos essa resposta. Muitos de nós diríamos eu não quero. Mas porquê? Neemias vai dizer eu não posso porque há um propósito. Eu não posso porque eu tenho que fazer algo. Eu não posso porque a obra que eu tenho é grande demais para ser abandonada por algo inútil, por uma conversa inútil. O problema é que nós nunca podemos, isso é óbvio, nós nunca podemos ceder nem descer um degrau que seja, mas às vezes nós até queremos descer. Por isso a nossa posição não pode ser o não querer. Isso depende de nós. Depende do dia em que nós acordamos, depende do processo em que nós estamos, quer seja no nosso emprego, casa, familiar, na igreja. Depende do momento que nós atravessamos, talvez, às vezes, financeiramente. Não pode ser o não quero. Os nossos quereres, eles são muito vagos, mas tem que ser o não posso. Reparem, eles vão insistir 4 vezes. E Neemias diz, eu não posso. Neemias diz que sempre que eles vinham, Neemias respondia dizendo o mesmo. Eu não posso. E agora nós pensamos, mas será que Neemias até poderia crer? Não é esse o ponto. O ponto é que Neemias dizia, eu não posso. Há momentos em que a fidelidade significa dizer, eu estou a fazer uma obra grande. Eu não posso fazer isso. Eu não posso descer para algo tão inútil quanto isso. Meus amados, nem toda a reunião é necessária. Eles estavam a convocar Neemias para uma reunião que até parecia uma reunião construtiva. Vamos aqui resolver alguns problemas. Tínhamos em mente o último capítulo. Os problemas já estavam a ser internos, uns contra os outros. E o inimigo sabe desses problemas. E parece que o inimigo quer ajudar a resolver problemas. Mas nem toda a reunião ela é necessária. Nem todo o convite é saudável. Por muito intelectual que ele pareça à primeira vista, por muito bem organizado que seja montado, não. Nem toda a conversa merece resposta. Nem toda a conversa merece resposta. Há momentos, como eu dizia, em que nós mostrarmos a fidelidade que nós temos a Deus é dizer apenas, eu estou numa grande obra. Eu não posso descer, eu não posso perder tempo. E reparem numa coisa, Neemias não diz que é uma obra confortável, que não era, reedificar um muro com instrumentos e materiais que não são os que nós hoje em dia temos à disposição. Ele diz que a obra é grande. Ele ao mesmo tempo não diz que a obra é confortável, mas também não diz que a obra é difícil. Ele diz que a obra é grande. Grande porque é de Deus.
Neemias sabia disso. Grande porque não era ideia dele. Grande também porque envolvia o povo de Deus, o qual ele estava responsável. Grande porque Neemias sabia que esta obra iria afetar as próximas gerações daquele povo. E quando nós entendemos, tal como Neemias, a grandeza da obra onde nós estamos inseridos, as distrações, elas vão acabar por perder todo o valor que têm para nós. O problema é que muitas vezes, não poucas, nós tratamos a obra de Deus como algo secundário. E é por isso que qualquer convite que chega a nós parece mais urgente do que a obra de Deus. Parece que qualquer convite que chega a nós parece que é uma coisa com um tamanho superior à obra de Deus. Deixem que vos diga, a distração é uma das armas mais eficazes no inimigo. Mais eficazes é a distração. E Neemias sabia disso. Neemias sabia disso. Então, Neemias sabia que a obra era grande demais para ele se distrair com pequenas coisas. Nos versículos 5 ao 9, a estratégia vai mudar. Vamos ver que eles enviam 4 cartas e a resposta de Neemias é a mesma às 4. E depois eles vão enviar uma carta aberta. Vimos isso no versículo 5. E carta aberta significa que não era uma carta privada, mas era uma carta pública. E essa carta era estratégica por parte do inimigo. O objetivo não era convencer Neemias, mas o objetivo era criar um ambiente de suspeita. Imaginem o que é alguém que nós sabemos que é plenamente ímpio, uma vida plenamente desordeira daquilo que é a ordem aos olhos de Deus e aos nossos olhos, enviar uma carta aberta para ser lida na igreja a respeito de alguém de nós, convidando algum de nós para uma reunião ou para uma conversa. Imaginem o que era. Era algo que iria causar suspeita no meio de toda a comunidade. No meio de todo o povo iria ser algo estranho. Então, o objetivo era criar este ambiente. Meus irmãos, a difamação ela funciona do seguinte modo. Mesmo quando é mentira, a dúvida ela já foi plantada no meio do povo. Mesmo quando é mentira, a difamação ela causa dúvida. Mesmo que não afete a pessoa que está a ser difamada, ela vai afetar a pessoa mais fraca espiritualmente. E a dúvida ela é muito perigosa. Reparem na acusação. Tu queres ser rei. Reparem que não começa dessa maneira. A carta, ela não começa dessa maneira. A carta começa a dizer que ele veio para reedificar o muro. É realidade? É realidade. Diz que ele também veio para ordenar o povo. É verdade ou não é? É verdade. E depois lá no meio, o propósito final, diz que Neemias queria ser rei. Isto é subtil. Vem no meio de muitas verdades. E no meio dessas mesmas verdades vem uma mentira. Neemias era líder? Sim. Neemias tinha influência sobre aquele povo? Tinha. Neemias estava a reconstruir os muros? Estava. Então a mentira até parece uma mentira plausível. Podiam alguns acreditar. O inimigo raramente vai usar mentiras absurdas que não têm cabimento algum. Não. Ele usa mentiras que parecem verdades, mesmo que não seja na nossa primeira impressão. Às vezes, ouvindo aquilo de uma vez, aquilo parece, não, isto realmente não faz sentido. Neemias nunca demonstrou que queria ser rei. Mas às vezes aquilo fica ali. Bem, realmente Neemias é o nosso líder. Neemias é que nos está a dirigir. Neemias é que diz o que é que nós devemos fazer. Neemias até disse que nós deveríamos ficar a trabalhar de dia e de noite. Nós deveríamos estar com uma mão a construir, com outra mão com armas. Não há descanso. Parece que Neemias realmente ele quer ser rei. Mas, meus irmãos, isto ensina-nos algo muito importante. Nem toda a crítica que vem de fora, ela deve ser ouvida. Mas toda a mentira, ela deve ser tratada com seriedade. A crítica que vem de fora, por norma, é uma crítica absurda. Não sabe, até... Nem me lembro bem da expressão portuguesa, mas só sabe quem está... Exatamente, não é? E isso até tem um fundamento.
Imaginem o que é alguém que está completamente fora, não conhece o meio da nossa igreja e chegar e vir apontar coisas à nossa igreja. Seria estranho. Mas ainda assim deve ser tratado com seriedade. Neemias responde de maneira simples, de maneira direta. Ele não escreve um grande manifesto, ele não entra num debate público dizendo, bem, tu acreditas nisto, mas eu acredito naquilo. Ele não começa também uma campanha de defesa, organizando uma grande assembleia, dizendo, bem, eu não sou assim, eu realmente... Não. Neemias vai fazer aquilo que ele já nos ensinou a fazer sempre. Neemias vai orar. Porque Neemias, que vive diante de Deus, ele não vivia refém da opinião daqueles homens. E, meus irmãos, difamação vai mexer com algo muito profundo. Difamação para Neemias ia mexer com o desejo do próprio Neemias ser compreendido pelo povo. Era necessário para a conclusão da obra o povo compreender Neemias. E isso vai mexer aí. E todos nós queremos que reconheçam a nossa integridade. Todos nós queremos que quando olham para nós, acreditem naquilo que nós dizemos, mas não só no que nós dizemos, mas na nossa postura. Mas Neemias entende algo essencial. Neemias vai entender que, mais do que o povo conhecer a sua verdadeira integridade, Neemias sabia que Deus conhecia a verdade. E se Deus conhecia a verdade, isso bastava. Ele não vive para defender a sua reputação, mas ele vive para cumprir o chamado dele. E há líderes que perdem mais tempo a gerir a imagem que têm perante os outros do que a edificar o povo. Neemias não, ele escolhe o contrário. Ele vai orar, fortalece as minhas mãos. Ou seja, ele pede força não para lidar com o problema, mas força para continuar a fazer o seu chamado. Não é uma força para responder àquele infeliz episódio que ele estava a viver, porque senão ele diria, Senhor, dá-me força nas minhas palavras, dá-me palavras sábias para tratar. Não, dá força às minhas mãos. Ou seja, eu preciso de continuar a ter força nas minhas mãos para continuar a reconstruir o muro. E a acusação era, Neemias quer tornar-se rei. Está a preparar, entre aspas, uma rebelião. E o que ele está a fazer é algo falso. Mas isso vem à tona. E o objetivo, manchar a reputação de Neemias, criar medo àquele povo. Um povo que ouviu da boca de Neemias, confiem em mim, confiem no nosso Deus. Semear a dúvida. E meus irmãos, mesmo quando não conseguem parar a obra, o inimigo ele vai tentar manchar o obreiro. Quando o inimigo entende que não consegue parar a obra, vê que a obra continua a avançar, parte para o plano B, manchar o obreiro. Neemias vai responder de forma simples. De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Sem drama, sem discurso longo, sem tentar convencer toda a gente. Não. Depois ele faz o que mais aprendemos neste livro. Ele ora ao nosso Deus dizendo, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Maturidade espiritual da parte de Neemias. Ele não gasta a sua energia a defender o seu próprio ego. Ele pede força para continuar a trabalhar. Isto não significa que não doeu a Neemias. A difamação dói, especialmente quando ela é injusta, mas o servo de Deus, ele não vive para proteger a sua própria imagem, mas vive para cumprir o seu chamado. Amém? Se é verdade que reputação é importante, é real, é verdade, mas também é verdade que a missão é maior do que a reputação. Nós devemos ter cuidado com a nossa imagem, com aquilo que nós transparecemos, claro que sim, mas a missão pela qual nós vivemos é maior do que a nossa imagem. Dos versículos 10 ao versículo 14, nós vamos ver que o ataque começa a tornar-se mais subtil. Neemias, depois de recusar os convites, Neemias vai ser convidado agora para algo mais religioso. Vai ser convidado para se esconder onde? No templo. Com o argumento espiritual. Estão a tentar matar-te. Parece prudência, estão a tentar matar-te. O melhor sítio para tu te protegeres
é no templo. Parece cuidado para com Neemias. Parece um conselho até piedoso. Mas era pecado. Poderia parecer tudo isso, mas era pecado. Neemias, não sendo sacerdote, ele não poderia entrar naquele lugar. Entrar ali seria desobedecer ao nosso Deus. E reparem na profundidade. O inimigo vai usar linguagem religiosa para tentar levar Neemias a pecar. Isto significa que nem todo o conselho espiritual, e aqueles que estão a escrever metam aspas nisso, nem todo o conselho espiritual ele vem de Deus. Neemias vai responder: homem, como eu fugiria? Neemias sabe quem é. Ele sabe o seu chamado. Ele sabe os seus limites que o próprio Deus lhe estabeleceu. E esta firmeza de Neemias não é uma firmeza como se fosse uma firmeza frágil, fraca. Uma firmeza que parece que chega a uma hora que ele está sendo quase morto, pelo que eles dizem, e ele não faz nada, não. De todo que é fraca. É uma firmeza com discernimento. Nem todo o conselho que fala de segurança vem de Deus. Nem todo o medo é sabedoria. Reparem, às vezes o medo, não, vamos ser cautelosos. Nem todo o medo é sabedoria. Nem todo o conceito de segurança vem de Deus. Nem toda a cautela naquilo que nós queremos fazer é sinónimo de fé. Não. Às vezes nós queremos proteger a nossa própria vida. Pode significar nós desobedecermos ao chamado de Deus. E este vai ser o ataque mais perigoso de todo o capítulo. Porque agora o inimigo vai usar a linguagem e vai usar também alguém de dentro. Semaías, ele vai se apresentar como profeta, e isto já não é uma posição externa, é algo interno. E reparem na estratégia: vamos esconder-nos no templo. Bem, que espiritualidade incrível. O argumento é incrível. O local é incrível. Mas a motivação era a desobediência. Se Neemias entrasse, ele violava a lei de Deus. E os inimigos aí já poderiam dizer: vejam, ele desrespeita a lei. Ele que quer cumprir a lei, que quer que todo o povo cumpra a lei, ele desrespeita. Ou seja, eles não queriam apenas pará-lo, mas queriam envergonhá-lo à frente de todos. Este é um princípio sério. O inimigo prefere destruir o testemunho do líder do que toda a obra. Reparem, o inimigo nunca pensou em chegar e mandar os muros abaixo. Não, o inimigo pensou em acabar com o testemunho de Neemias. Porquê? No meio de uma cidade, uma obra como a reconstrução do muro, eles podem cair, mas volta-se a reconstruir. Mas sabemos que quando a reputação de alguém, ela acaba. Ou ela é exposta e ela termina, dificilmente ela volta a subir. Dificilmente alguém que perdeu a reputação ou a sua reputação é má no meio de todo o povo, essa reputação dificilmente vai ser ganha por algo bom. Basta pensarmos nos políticos de hoje em dia, que eles fizeram algo de errado. Eles podem estar verdadeiramente arrependidos do que fizeram, mas a reputação deles no meio da sociedade terminou. Então, Neemias discerne algo essencial. Ele vai dizer: reconheci que não era Deus quem o enviara. Não porque ele sabia que a sua reputação iria ser cancelada, mas porque ele sabia que aquilo não era de Deus. Para isso, para Neemias ter esse discernimento, ele tinha de ter uma coisa essencial, que era conhecimento da palavra, conhecimento da lei. Neemias sabia que não podia entrar no templo, não porque lhe tinham dito, mas porque ele conhecia a lei. Quem não conhece a palavra está mais exposto ao engano. Quem não conhece a palavra muito facilmente é manipulado por uma linguagem religiosa. Não, tens que ter calma. Já viste? Faz isto que vai ser bom. Faz isto. E facilmente, já viste? Deus não quer o teu mal. Deus quer o teu bem. Já viste o que é que será da tua família? Não. Às vezes o maior ato de fé é permanecer exposto, porque fugir dessa exposição pode significar
desobediência. E Neemias sabia que não podia entrar ali. Quem não conhece a palavra, talvez entrasse. E finalmente, versículo 15, Neemias vai dizer: acabou-se, pois, o muro. Em 52 dias eles terminaram o muro. E reparem, não foi a ausência de oposição, eles enfrentaram a oposição, mas foi uma perseverança, apesar de muita oposição. 52 dias. Não foi um entusiasmo durante os 52 dias, foi disciplina, como nós falávamos ao início. Foram dias de medo que eles tiveram, foram rumores que surgiram no meio do povo, foram ameaças, mas ainda assim eles continuavam a reconstruir o muro. E reparem, a maior parte da obra de Deus não é feita em momentos extraordinários, onde tudo é cor-de-rosa, tudo é perfeito. Não. É feita em dias comuns, dias com dificuldades, dias mais alegres, dias mais tristes. Mas a fidelidade diária, ela conseguiu construir aqueles muros que ataques extraordinários jamais poderiam derrubar. O texto vai dizer: reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. O povo, ele ser perseverante na obra de Deus, vai até mostrar ao inimigo que somente com a força do nosso Deus é que nós o podemos fazer. Até os inimigos perceberam quem é que estava por trás de tudo. Quando a obra é de Deus, meus irmãos, não há oposição, difamação, nem sequer distração que possam impedir a obra. Pode até impedir alguém de continuar a fazer parte dessa obra, mas a obra, ela não é impedida. Não foi um milagre, de um dia para o outro, o muro estava reconstruído, não. Foram pedras levantadas enquanto havia dúvidas, enquanto havia dor, enquanto havia ameaça. Famílias que trabalhavam com medo, nós vimos isso. Noites mal dormidas. E quando termina o texto não diz: viram como Neemias era competente. Viram como Neemias conseguiu liderar aquele povo. Não. Diz: reconheceram que por intervenção do nosso Deus. Reparem, o inimigo, o próprio inimigo, percebeu que o grande mestre da reconstrução não foi o próprio Neemias, mas foi sim o nosso Deus. E se a obra termina, se a obra do nosso Deus ela chega ao seu fim, ao seu propósito, ao término, e o nome exaltado é o do homem, algo estava errado. A obra não foi feita como deve ser, ou a obra não era aquela, mas quando Deus está na obra, até os inimigos vão entender tudo isso. E mesmo com o muro terminado, haviam cartas a serem trocadas, influências internas, compromissos. Ou seja, a vigilância ela não termina quando a obra termina. A batalha ela continuava. Nós vimos isso no final do capítulo 15, no final do capítulo 6, quando vemos ali o versículo 17 a 19, mais ou menos. Vamos ver que o muro terminou, mas toda aquela influência dos inimigos, eles continuavam a tentar intervir. E Tobias, que tinha ligações familiares com Jerusalém, compromissos, muita confusão. Mas, meus irmãos, há um aviso sério que nós temos de ver. No início, nós vimos que as coisas vinham de fora, todas essas ameaças. Depois vimos que as ameaças já vinham uns com os outros. Hoje já voltámos a ver que as ameaças vinham novamente de fora. E no final do capítulo 6, vamos ver que há ameaças novamente internas. Que significa que nem toda a ameaça ela vem de fora, mas às vezes vem de mau discernimento de quem está por dentro. Uma igreja ela pode ter uns muros muito fortes, mas pode ter umas alianças muito fracas uns com os outros. E alianças erradas, fracas, elas vão acabar por desmoronar todo o muro, lentamente. Vigilância espiritual nunca termina. Neemias ele vai enfrentar distração, difamação, armadilha, tudo isso. Hoje em dia, nós vamos continuar a enfrentar tudo isso. Difamação, distração, vamos ter armadilhas, vamos ser acusados muitas vezes injustamente, mas nada disso nós temos, nem nada disso nós achamos que isso só acontece connosco. Cristo
vai enfrentar todas essas coisas num nível, num grau infinitamente superior ao que nós ouvimos. Neemias, ele ouviu: vem proteger-te. Para a igreja, para o templo, vem proteger-te. Jesus, o que ele ouviu foi: vem proteger-te. E o que é que era a proteção para Jesus? Desce dessa cruz. Aquilo que era de proteção para Neemias, ele ser colocado num templo, iria deixar o povo exposto a tudo aquilo que era de mau. Aquilo que o nosso Senhor e Salvador ouviu na cruz, desce dessa cruz, iria também deixar todo o povo exposto ao pecado. O nosso Deus, Ele é perfeito, Ele faz todas as coisas de maneira perfeita, e às vezes nós pensamos, bem, no Antigo Testamento Jesus ainda não tinha vindo a esta terra. Felizmente nós, inclusive as nossas crianças mais pequenas, até já sabem que o nosso Senhor Jesus, Ele já era Deus antes de vir a esta terra, não é? Então, Jesus poderia ter descido, mas se Ele tivesse descido, nenhum de nós estaria aqui hoje. Nenhum daqueles homens em Jerusalém tinha a sua salvação consumada, se não fosse Jesus permanecer. Por isso, meus irmãos, Neemias capítulo 6 não fala apenas de oposição novamente, mas fala sobre a perseverança que o povo de Deus tem, principalmente Neemias. Então é sobre nós permanecermos no lugar quando seria mais fácil sairmos desse lugar. O nosso país ainda nos deixa nós podermos reunir-nos, louvarmos, ouvirmos a palavra, mas temos irmãos nossos que eles, onde mostram o seu amor ao nosso Deus, é permanecer firmes num lugar onde é mais fácil fugir dele. E isso vai acontecer connosco. Pode não acontecer no contexto de igreja, mas talvez pode acontecer no contexto oposto. Tu às vezes preferes manter-te em lugares porque é mais fácil manter-te do que fugir deles. Reparem que nós não podemos estar em dois sítios ao mesmo tempo, não temos essa capacidade, não é um dos atributos transmissíveis do nosso Deus. Não podemos estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo. A nossa mente também não consegue estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo. Nós podemos estar aqui e a nossa mente estar noutro lugar, tal como nós podemos estar noutro lugar e a nossa mente estar aqui, mas deixem-me que vos diga, ninguém consegue estar em dois sítios. Talvez tu entres aqui e a tua mente não entrou. Talvez tu diariamente queres entrar aqui e a tua mente não consegue. Então, Neemias 6 ensina-nos que ser perseverante não depende de nós, depende de Deus. Depende de permanecer no lugar quando seria mais fácil descer. Lembrem-se de Neemias. Ele poderia ter descido apenas um pouco. Talvez nós, tantas vezes, já descemos apenas um pouco. Mas é sobre nós mantermos-nos íntegros quando é mais fácil ou mais seguro até para a nossa vida nós cedermos. É continuar quando todos os ataques parecem pessoais. Parece, bem, isto é tudo contra mim. E a pergunta final não é apenas se nós estamos focados na nossa obra. Não. A pergunta é, o que é que ainda hoje nos faz descer, nem que seja só um pouco? Será que é o medo? Será que é a crítica? Será que é o cansaço? Será que é o desejo da aprovação? O que é que ainda hoje nos faz descer um pouco? Deixa-me que te diga, se tu pensas, bem, nada me faz descer, tu estás completamente descido, não é? Ainda não subiste nem um pouquinho. Alguma coisa tem que te fazer descer. Mas pensa nisso. O quê? Pede a Deus. A obra de Deus não se faz a descer. A obra de Deus é olhando para cima. Não é olhando de cima para baixo, mas é olhando de baixo para cima. Cristo, Ele não desceu da cruz. Mas Cristo da cruz, Ele olhou por nós. Ele poderia ter descido, mas Ele decidiu não descer. E porque Ele permaneceu naquela cruz, todos nós hoje podemos ter salvação. Todos nós hoje podemos olhar para um Cristo já não na cruz, mas nós podemos olhar para aquela cruz e lembrar que Cristo esteve lá. Por isso, sempre que nós descemos um degrau, nós não olhamos para a cruz sem Cristo, mas olhamos para uma cruz ainda com o Cristo lá.
Por isso é que um dos maiores erros da Igreja Católica Romana é continuar a ver a cruz com Cristo. Nós vemos uma cruz vazia. Não sem significado, mas porque quem carrega agora aquela cruz somos nós. Não com o mesmo peso que Jesus carregou, porque nós nem sabemos o peso do nosso próprio pecado. Mesmo quem morre, quem é salvo e morre cometendo um pecado, não morre com o peso desse pecado. Um salvo, ele jamais carregará essa dor. Mas ainda assim nos lembremos disso. Amém, meus irmãos? Que Deus, acima de todas as coisas, Ele nos dê a mesma firmeza que tinha o nosso irmão Neemias, mas acima de tudo, nos dê um pouco da mesma firmeza que tinha Jesus Cristo. Amém? O nosso pastor vai nos dirigir numa palavra de oração.